Então, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos. Eu sou Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis, e quero dar mais uma dica para vocês sobre a questão da compra de imóveis, como que se trata os juros aqui em Portugal, como que é esse danado desses juros aqui. E para isso eu vou te pedir só uma coisinha, a sua colaboração com o canal. Clica no botãozão vermelho para se inscrever, caso você não seja inscrito, e ative os sininhos, para receber as notificações. Isso você ajuda o canal a crescer e com isso o Giovanni ajudar também outras pessoas com mais conhecimento. Beleza? Então bora pro vídeo. Eu recebi muita gente perguntando no meu último vídeo sobre a diferença de comprar um imóvel no Brasil ou em Portugal, falando um pouquinho sobre o mercado, como que seriam as questões das taxas de juros. E eu prometi um vídeo, então agora vamos fazer esse vídeo sobre essa questão dos juros, Aqui em Portugal você tem duas modalidades basicamente de processos, Três, considerando a compra à vista, Você tem a compra à vista, a compra financiada e o leasing, O leasing, falando com ele rapidamente, é como se for, basicamente o arrendamento com opção de compra. Ele é um leasing. Você paga um aluguel, isso é um leasing, você paga um aluguel e passado certo tempo, combinado, é claro, no papel, no contrato, você decide se compra ou não aquele imóvel que você ficou a morar enquanto pagava o aluguel. Então, é igual o leasing de carro. Você está pagando o aluguel do carro, chega no final, você paga aquela última prestação de 20 mil, de 15 mil, de 10 mil, para poder, de fato, ficar com o carro para você, ou então você devolve o carro como pagamento da última parcela. A última parcela fica sendo a devolução do carro. Aqui no imóvel é a mesma coisa, você tem essa opção do arrendamento com opção de compra, é uma espécie de leasing. Antigamente, essa opção era muito fácil de ser encontrada. Você tinha muitos imóveis que o proprietário dava a opção do arrendamento com opção de compra. Porém, com o tempo, isso foi diminuindo. Ainda se acha? Acha, mas é difícil, porque o mercado se aqueceu de tal maneira que não é tão vantajoso assim para o proprietário dar o test drive igual se dá no carro, Porque com o mercado aquecido, para que ele vai ficar com o imóvel preso por um ano, se ele pode já vender para quem já deseja pagar, já entrar num financiamento normal desde o primeiro dia. Então, isso é um caso que não é tão viável mais pela ótica de quem vende, tá, pessoal? Então, não se tem tantos imóveis mais com arrendamento com opção de compra. Seria ótimo se tivesse, mas realmente não é tão fácil assim de encontrar. A segunda opção é a compra à vista. Aí não tem nem o que o Giovanni falar, não tem nem o que o Giovanni ensinar, não é mesmo? A pessoa chega com o dinheiro no bolso, com a mala de dinheiro e entrega na mão do vendedor, ele entrega a escritura e pronto, tá feito o negócio. Mas a terceira e mais comum forma é recorrer de fato a um financiamento bancário. E o financiamento, ele tem ali as várias questões dele, e uma das questões é, de fato, os juros, É o que preocupa as pessoas. No vídeo anterior, eu mostrei como que é essa diferença dos juros e o quanto paga-se menos juros aqui em Portugal do que aí no Brasil, Enquanto aí no Brasil a conta estava dando, se eu não me engano, 2,5, aqui não chegava nem a 1, Você compra um imóvel por na conta, se eu não me engano, eu fiz uma conta com um imóvel de 170, a gente estava pagando, se eu não me engano, 250, um negócio assim. Realmente eu não recorri ao vídeo anterior para me lembrar.
Então era mais ou menos isso, não chegava nem a dobrar. E no Brasil, mais do que dobrava, infelizmente. E os juros aqui em Portugal, ele tem 3 formas de ser aplicado ao processo. Um processo onde os juros já é fixo em toda a vigência do contrato, tá? Então você já paga aquela prestação fixa, não muda. Uma segunda forma, onde ela é fixa durante um tempo e depois ela passa a ser variável durante o restante do tempo. E uma terceira opção, onde ela é variável desde o início. Então, sua parcela hoje pode vir 100, amanhã ela pode vir 101, depois 101,5, depois 99, depois 99,5, ou seja, ela vai oscilando. E por que que isso ocorre? Isso é ou não vantajoso para quem está procurando comprar um imóvel com prestações de 20, 30 anos? E eu falo, ela é sim vantajosa e ela é sim muito utilizada. Os juros aqui em Portugal, eles têm uma estabilidade muito boa porque eles seguem a taxa Euribor, que é uma taxa que ronda não, né? É uma taxa que abrange toda a União Europeia, toda ela usa essa taxa como uma taxa indexante e por conta disso ela é uma taxa segura, digamos assim. Ela é tão segura que ela já é negativa há muitos anos. Ela tem um bom tempo que a taxa Euribor ela é negativa. No outro vídeo, inclusive, quando eu disse a respeito disso, muita gente veio colocar nos comentários falando que seria um boom no mercado de vendas agora, porque ia cair com a farra e as taxas iam cair, os valores dos imóveis iam cair. E eu tentei frear a galera nos comentários de forma positiva, respondendo, né? Não de forma totalitária, cortando a pessoa de forma nenhuma. Mas eu fui respondendo as pessoas, falando, gente, não vai ser bem assim não. O mercado ele não estava numa bolha, ele não estava num boom sem parâmetros. Então, o que tende a acontecer é o movimento diminuir um pouquinho, sim, mas as taxas, os valores dos imóveis de uma forma geral despencarem de forma alguma. E por que isso? Porque, como eu estava falando, a taxa Euribor ela já é negativa já há vários meses, há anos. Então, para o mercado retrair mais ainda, os governos teriam que, de forma a incentivar o mercado imobiliário, que é, de fato, uma válvula motor muito importante para a economia de qualquer país, porque o mercado imobiliário ele movimenta milhões de dinheiro, né, seja reais, dólar, euro. Então ele realmente é um mercado que movimenta milhões. É importante o governo manter ele sempre funcionando. Para uma taxa que já é negativa, se o governo tentar interferir positivamente, ele vai tentar fazer essa taxa ficar mais baixa ainda. E aí para o banco, deixa de ser viável, interessante fazer esses processos de venda, porque o banco ele já trabalha com uma margem, entre aspas, negativa, porque o banco também ele tem o spread de conta, o spread, né? Ele tem esse spread de conta de juros em cima de uma taxa já indexada também. Então, geralmente rondando ali no 1,65, às vezes 1,95, chegando a 1,25, 1,75, vai variando. Cada banco tem uma taxa de lucro em cima da operação dele variável, mas está sempre ali abaixo dos 2%, é 1,60, 1,70, por aí. Se essa taxa diminui, ele também acaba tendo que reduzir o spread de compra, o spread dos juros dele. E aí, para ele, não passa a ser mais interessante. Imagina o banco emprestando 80, 90, 100, 120, 200 mil euros para você comprar sua casa, mas ele vai ganhar menos de 1% sobre esse movimento, sendo que é um empréstimo para durar 20 anos, para durar 30 anos. Para o banco não é viável. Então, quando eu falei nos comentários sobre isso, algumas pessoas
duvidaram, mas a gente está vendo que o movimento se mantém realmente. As taxas de juros elas não estão caindo de forma progressiva, não. Pelo contrário, elas estão se mantendo. Se cair, é o mínimo, vai ser muito pouquinho, por causa já da taxa Euribor, que já é negativa. E o processo dela, ele é revisto como? Pode ser de 3, 6, se eu não me engano, 9 e 12 meses. Ou seja, ele pega a taxa, geralmente os bancos usam as de 12 meses, né? Para ficar um contrato mais estável, pelo menos. E aí, a cada 12 meses, pensando no passado, né? Não que sua fatura vai mexer só 12 meses para frente, mas com as últimas 12 atualizações da taxa Euribor, o banco faz a conta, faz uma compensação ali aritmética, né? Ele faz uma conta e em base daquilo ele indexa a sua prestação do mês. Então vai se mantendo dentro daquele valor. E as taxas elas podem ser variadas durante X tempo. Pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 7 anos, pode ser 10 anos. E aí vai muito do perfil da pessoa. Porque uma taxa variável por 10 anos e depois ela fica fixa, na verdade, por 3, 5, 7 ou 10 anos e depois ela ficando variável, é indiferente. Aquela primeira etapa que ela fica fixa é para dar aquela estabilidade para a pessoa do processo que ela está entrando. Mas depois ela vai entrar na taxa variável, isso não tem como correr praticamente. E por que não tem como correr? Porque são onde tem os melhores valores. Como a taxa de juros está negativa e já ronda há muito tempo essa margem negativa, o valor da prestação final ele fica mais barato, porque com a taxa negativa o spread do banco é menor e com isso os juros incidindo sobre toda a taxa da operação fica reduzido. Se ele vai jogar como um brasileiro pensa, sempre manter um juros fixo, porque no Brasil é inconcebível você pensar em comprar alguma coisa com juros variável, o banco, para fazer esses juros fixos, ele já joga lá em cima. Porque como ele não sabe como o mercado vai se comportar, ele tem que trabalhar com expectativas. Então ele não joga a taxa Euribor para negativa, ele joga ela para positiva. Assim como os ganhos dele também joga para positiva. Então uma prestação que numa taxa variada fica, por exemplo, a 300 euros, numa taxa de juros fixo, ela fica 370, 380, às vezes 360 euros. Ela fica muito mais cara por conta disso, porque o banco está jogando num processo de 30 anos ali, de 20 anos, uma estabilidade que ele não tem como olhar, então ele já coloca os juros fixo, mas um juros fixo alto, enquanto na taxa variável ele consegue jogar os juros reais que estão sendo praticados e com isso fazer uma progressão, mas dentro de uma realidade, sem ter que se inventar demais, né? Inventando uma taxa para os juros fixos. Então, hoje, dando uma recomendação, faça um processo. É diferente para quem está no Brasil, é estranho pensar isso, mas os juros variáveis compensa. Não vejo isso como uma opção negativa, vejo isso como uma opção positiva, compensa sim, é uma forma tranquila de se comprar, seja com juros fixos por 3, 5, 7 ou 10 anos, para te dar uma certa tranquilidade, mas não deixe de pensar na variável, porque ela vai te trazer sim uma prestação muito mais barata. Eu não vou fazer estimativas igual eu fiz no outro vídeo, dando exemplos. Eu quis ter esse papo sem ter a colinha ou coisas do tipo para olhar, porque realmente eu queria dar esse parecer, digamos assim, mais sincero, né? O outro foi muito na base dos números, tinha ali os números certinhos, mas hoje, realmente, se for para pensar numa taxa de juros, existe a fixa, a variável com a fixa e a 100% variável. Como a gente é brasileiro, a gente está acostumado com a fixa, pega essa ideia dela fixa por 7 anos, 5 anos, talvez até 10 anos, e depois variável, mas não perca essa oportunidade de usar a variável,
porque ela tá boa, ela tá negativa na taxa Urubu, que é o principal indexante, e com isso compensa sim, fuja das opções a priori no atual cenário do mercado e durante um bom tempo ainda de opções 100% taxa fixa, porque elas vão ser piores. Tá bom, gente? Espero novamente ter conseguido elucidar bem o que eu queria explicar. Espero que todo mundo que ainda estava com esse tipo de dúvida sobre os juros tenha entendido. Se não tiver, a gente faz mais um vídeo no futuro, porque o intuito aqui é ajudar e munir vocês de informação. Então a gente pode fazer quantos vídeos quiser com mais detalhes, mais aprofundamentos. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.